Olá, meu nome é Bernardo Souza Teixeira, eu estudo no Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli e eu vim falar sobre a minha pesquisa em otimização de amostragem de condições meteoceânicas para simulações de rompimento de linhas de amarração em FPSOs, sob a orientação do professor Fábio Levi Siqueira. Tendo em vista o alto custo financeiro para monitorar as linhas de amarração dessas plataformas, a Petrobras entrou em contato com a USP e com outros laboratórios para a criação de um gêmeo digital, que corresponde à representação virtual das plataformas. Isso facilitaria a simulação de cenários para a tomada de decisão, reduzindo custos e riscos. Dentro desse grande projeto, o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para prever rompimentos são uma parte fundamental, e a minha pesquisa enfatiza a seleção dos dados que serão usados por esse modelo, buscando, com a maior representatividade dos dados, diminuir o tempo de execução do simulador, mantendo a acurácia do modelo. Além disso, foi responsável por administrar o simulador utilizado por este e outros projetos do tanque de provas numérico, realizando as modificações exigidas pelo grupo. Na direita, eu mostro os dados de vento e de ondas agrupados em 5 clusters, que servirá de base para a nova hipótese. A principal hipótese da equipe é a de que separar os dados em cluster e selecionar a mesma quantidade de condições ambientais de cada cluster seria mais efetivo do que selecionar os dados de maneira aleatória. Isso decorre da observação realizada de que o modelo previa bem o movimento da plataforma para condições amenas, mas em condições extremas, exatamente nas quais o rompimento das linhas de amarração aconteciam, a previsão não era tão boa. Para contornar isso, buscou-se selecionar a mesma quantidade de condições amenas e extremas. Para confirmarmos nossa hipótese, criamos uma amostragem de 1000 condições utilizando os dois métodos de amostragem, o clusterizado e o aleatório. E para a obtenção de um agrupamento adequado dos dados, utilizou-se a métrica de silhouette para estimar a melhor quantidade de cluster e foram realizados análises de dados para confirmar a separação adequada desses dados. O modelo de machine learning aplicado para a obtenção dos agrupamentos foi o K-means, um algoritmo de aprendizado não supervisionado que se baseia na inicialização aleatória de centroides, que determina os vizinhos mais próximos a ele e os agrupa. Depois de diversas iterações, o agrupamento final é obtido. Ao analisarmos o resultado da clusterização, a métrica de silhouette nos indicou que o número mais adequado de grupos seria k igual a 5, tendo em vista que o aumento do número de clusters levaria a uma diminuição bastante significativa do coeficiente de silhouette, o que é pior, e uma diminuição do número de clusters para k igual a 4 diminuiria a separação dos dados e aumentaria muito pouco o coeficiente. Uma das maneiras utilizadas para verificar a coerência do agrupamento realizado foi o TSNE, um método de redução de dimensionalidade semelhante ao conhecido PCA, ou análise de componentes principais. Assim como o PCA, esse método busca uma representação de menor dimensão para um espaço de dimensão alta, mas é não linear, ou seja, é como se traçássemos um plano dentro do espaço de 10 dimensões, como é o nosso caso, e projetamos os dados para este plano bidimensional. Com isso, obtemos a figura de cima, e, provando a coerência dos agrupamentos, nos deparamos com a separação nítida dos agrupamentos quando colorimos os dados com os rótulos fornecidos pelo K-means. Quanto às conclusões da pesquisa, a possibilidade de uma amostragem representativa dos dados diferente da amostragem aleatória foi obtida, mas ainda não foram obtidos resultados quanto à efetividade dessa amostragem, tendo em vista o alto tempo de execução do simulador, que ainda está processando esses testes. Na figura, podem ser analisadas algumas das características dos dados utilizados e como a separação em clusters favoreceu a pluralidade dos dados. Enquanto o cluster 1 e 5 são marcados por condições amenas, com baixo vento, baixa altura de onda e baixo período de onda, o cluster 2, 3 e 4 são de condições mais violentas, mas em características diferentes. O 2 possui alta velocidade de corrente, o 4 possui ondas altíssimas e o 3 possui as maiores alturas de swell. Por fim, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Fábio Levi, aos colaboradores do projeto, Gabriel Escatena e Marcel Barros, ao coordenador do projeto, Edson Gomes, ao laboratório vinculado à pesquisa, o Tanque de Provas Numérico, e à Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, que forneceu a bolsa para esta pesquisa.